confiar em Deus é essencial para prosperar. Confiar em Deus é essencial para prosperar. Na verdade, a sua prosperidade sempre estará atrelada à sua confiança em Deus. Provérbios 28, 25 diz o seguinte: se você não consegue anotar tudo aí, tempo, tira foto do telão aí, e depois em casa você revê, ou depois assiste em casa, enfim. O texto diz assim, Provérbios 28, 25, o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Vamos falar isso juntos, essa verdade? Diga, quem confia no Senhor prosperará. Quando Deus te dá uma diretriz, quando Deus te dá uma direção, quando Deus te traz uma palavra, quando Deus te fala algo, se você confiar nele, você vai ter êxito na sua jornada. É isso que o texto está dizendo. Confiar em Deus. Confiar, por exemplo, no tempo de Deus, no time de Deus, porque a estrada da prosperidade é longa. Você não quer ter êxito 3 anos no seu casamento, viver uma vida 2 de amor, de love, de grande paixão, e depois acabar tudo e desmoronar. Você não quer ganhar bastante dinheiro e ter êxito profissional durante 2, 3, 4 anos e depois quebrar. Você quer que isso seja sustentável, para usar uma palavra que nós estamos acostumados a ouvir. E para isso é necessário confiar no tempo de Deus. Confiar que existe um time para a coisa florescer. Quando você olha o Salmo capítulo 1, e eu citei ele hoje pela manhã, você vai ver que aquele homem bem sucedido, que tudo que ele faz prospera, do Salmo 1, que está plantado junto ao ribeiro de águas, o texto bíblico diz assim, no devido tempo, dá o seu fruto. Então, entenda que existirão estações, onde aparentemente nada vai acontecer, mas é só uma estação. Logo a frutificação vem. É necessário confiar no tempo de Deus. É necessário confiar que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Você sabia que Deus sabe o que é melhor para você ou não? Ou você acha que você tem uma ideia melhor que Deus? Eu já fiz orações que no meio da oração eu precisei interromper, porque eu estava dando tanta ideia para Deus. Alguém aqui já fez isso ou não? Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, vamos por aqui e tal, por que o Senhor não toca no coração de fulano, de Beltrano, por que isso, não sei o que, daí eu estava igual um papagaio, falando, daí no meio eu falei, esquece tudo, Senhor, vamos voltar. Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Qual é o teu desejo? Qual é o teu plano? Quando você confia que Deus tem o melhor para você, você prospera. É o que o Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isaac experimentou isso, porque, gente, nem sempre a palavra e a direção que Deus vai te trazer vai ter lógica para você, vai ser racional para você. Às vezes, por exemplo, você vai estar vivendo dentro do seu negócio uma situação de crise, e Deus vai te dizer o seguinte, continua aí. Você vai ter uma turbulência na sua relação, e Deus diz o seguinte, trata de continuar, segura firme no remo aí, e não abandona, essa tempestade vai passar. A sua vontade é pular do barco, a sua vontade é mudar de ramo, mas Deus traz uma palavra, permaneça, confia. Tem lógica para você? Não tem. Faz sentido humanamente falando para você? Não faz, mas é uma palavra que você precisa receber no Espírito. Quem entende o que eu estou dizendo? E exercer sua confiança. Isaac, por exemplo, viveu isso. Ele estava vivendo um tempo difícil. E olha o que a Bíblia diz, Gênesis 26, versos 1 e 2. O texto começa falando o quadro, a situação real, sobrevindo fome à terra. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque,
rei dos filisteus, apareceu-lhe o Senhor e disse: onde Isaque estava inserido, estava tendo fome. Certamente não estava chovendo, enfim, aquelas questões que a gente historicamente já conhece, em especial pelos relatos bíblicos. E Deus apareceu para Isaque. Talvez você e eu no lugar de Isaque, ou até mesmo Isaque pensou: bom, Deus tem uma palavra para mim agora, uma direção. Já que a coisa está feia aqui, vá para outro lugar. Abraão fez isso, em Gênesis 12. E a palavra de Deus para Isaque foi: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Em outras palavras, Deus falou para Isaque o seguinte: finca o pé nessa terra aí. Está difícil, fome, problema, dificuldade, mas a direção de Deus era: fique aí. Tinha lógica? Não tinha. Humanamente falando, não fazia sentido. Mas Deus vai dizer para Isaque: olha, Abraão teve êxito em tudo que ele fez porque ele obedeceu a minha palavra. Você continuar lendo o texto todo, você vai ver isso. Gênesis 26, 6. Diz assim: Isaque, pois, ficou em Gerar. Onde é que ele ficou, gente? Onde estava instalada a crise. Onde estava a fome, onde estava a dificuldade. E mesmo assim, Deus disse: fique nessa terra, não saia daí. Daí você pensa como eu: Deus só está querendo me prejudicar, Ele deve estar de brincadeira comigo. Eu estou vivendo um tempo de escassez, de dificuldade, eu tenho um bom plano para sair, fazer uma outra coisa, recebi até um convite para uma sociedade, apareceu até um sócio investidor, está tudo certo, o nosso plano de negócio está pronto, e Deus diz que é para eu continuar aqui, continuar nesse ramo, continuar nessa empresa, não faz sentido para mim. Mas olha o que o verso 12 a 14 nos diz: semeou Isaque, sabe aonde, gente? Naquela terra, na terra onde tinha fome, na terra onde tinha crise, na terra onde nada estava dando certo. E no mesmo ano, recolhendo 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Pelo amor de Deus, entenda que o segredo do seu sucesso não está ligado a um lugar, está ligado à bênção de Deus. Deus tem uma bênção aqui, nesse lugar. Não saia desse lugar. Não saia desse lugar. Ló olhou para Sodoma e Gomorra, tudo verde, bonito, aparente, foi para lá. Sem a bênção de Deus, Abraão floresceu no deserto seco, mas tinha a bênção e o favor de Deus. O texto continua dizendo: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. É necessário confiar em Deus para prosperar. Mesmo quando Deus te pediu uma coisa que não faz sentido para a sua cabeça. Quem aqui já recebeu de Deus uma ordem dessa? Não tinha lógica. Não tinha lógica. Eu me lembro uma época, eu estava guardando um dinheiro para a gente comprar um terreno, alguma coisa e tal. E eu estava no quarto orando. Eu não sei te explicar como é que essas coisas acontecem. Eu não sei como Deus fala com você. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, falou: esse dinheiro não é para terreno, para apartamento, esse dinheiro não é para casa sua, né? É para o altar. Você entrega. Falei: oh, meu Deus do céu, amém. Falei: agora preciso falar com a minha esposa, né? Falar com a minha esposa. Chamei ela no quarto, isso tem uns anos já. Falei: Dani, gente, era um dinheiro que correspondia a 5 anos de dízimo meu. Pegue o seu dízimo hoje e multiplique por 60 meses. Na época era o que isso... Eu não estou aqui contando para você falar: nossa, meu pastor é maravilhoso. Não. Eu estou te ensinando um princípio.
não tinha lógica, porque Deus não precisa do meu dinheiro, mas Deus quer a minha confiança. Deus, Ele é dono do ouro e da prata, isso não ia mudar a situação. E quando eu chamei a Dani para conversar, eu falei: Dani, Deus me pediu algo. Na hora ela já começou a chorar e a tremer. Ela já sabia. Pronto, acabou. O Espírito Santo testifica. E eu não sei te explicar, mas algo destravou na minha vida a partir daquele momento, porque Deus quer a nossa confiança. Confiar em Deus é fundamental para você prosperar. Aquela viúva em Sarepta, você lembra que ela recebe de Elias um pedido que não tinha lógica, lembra ou não? Ela tinha um filho, ela era viúva, e ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas olha o que o texto diz, 1 Reis 17, 15 e 16. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Para prosperar precisa confiar. Vamos repetir? Diga: para prosperar precisa confiar. Guarde isso, o nível da sua prosperidade será estabelecido pelo seu nível de confiança. O nível da sua prosperidade será estabelecido pelo nível da sua confiança. Porque quando você não confia em Deus, você está confiando nos recursos que você tem. Não é curioso, gente, que Jesus disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. E daí ele deu a seguinte palavra: ou você serve a Deus, ou você serve o quê? As riquezas. Ele não falou o diabo, ele não falou Satanás, ele falou: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Deus não tem problema em colocar dinheiro na sua mão. Deus não tem problema que você tenha dinheiro, mas Deus tem problema em que o dinheiro tenha você. O problema está aí, gente, é quando o dinheiro nos tem. É quando o dinheiro quando a gente vive para isso, enfeitiçado por essa coisa que é uma entidade, é um espírito, é um demônio, Mamon. É uma entidade. As pessoas matam por dinheiro. As pessoas param de conversar com seus irmãos, seus familiares por causa de dinheiro. Casamento acaba, família dividida. A gente viu na mídia aí há anos atrás uma moça matar pai e mãe por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de posse. Deus não tem problema em colocar dinheiro na sua mão. Mas Deus quer a sua confiança primeiro, o seu coração. Provérbios 16, 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Coloca tudo na mão de Deus, seus planos, seus sonhos, seu empreendimento. Sabe aquele salão de beleza que você tem? Sabe aquele restaurante que você tem? Sabe aquela lojinha que você tem? Diga assim: Deus, isso te pertence, eu vou ser gerente a partir de agora. O Senhor é o dono desse lugar aqui. Eu só sou mordomo, eu só vou administrar. Cuida de tudo, Senhor. Quando o Senhor toma o governo, é como quando colocaram nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Se fosse nas mãos de Pedro, Pedro ia fazer o quê? Comer os 5 pães e 2 peixes. Porque 5 pães e 2 peixes não dá para nada. Mas nas mãos de Jesus multiplica. Uma bola de basquete na sua mão não rende nada. Na mão do LeBron James, uma bola de futebol no seu pé não é nada. No pé do Neymar, fortuna. 5 pães e 2 peixes na nossa mão não é nada. Mas quando a gente tem a coragem e a confiança de colocar o que a gente tem nas mãos de Deus, nossos planos serão bem-sucedidos.